continuidade agora ao nosso estudo da área de notificação da barra de tarefas do nosso Windows 10. Bem, dentro da área de notificação da barra de tarefas do nosso Windows 10, nós já estudamos vários ícones. Agora vamos estudar esse que diz aqui, ó, por PTB2. O que é isso, professor? Essa é a opção chamada idioma e teclado. Quando nós clicamos na opção chamada idioma e teclado, percebe que ele exibe um painel onde eu posso definir qual é o idioma ou qual é o layout de teclado que eu vou utilizar no meu computador, ou até alterar as preferências de idioma. Então, esse item, como o próprio nome indica, te permite alterar as configurações não só do idioma que está sendo utilizado pelo teu Windows 10, para ele reconhecer as configurações de acordo com aquele idioma, mas isso também permite alterar o que chamamos de layout do teclado. Layout pode ser ABNT, pode ser ABNT2. E o que é a ideia do layout do teclado? Bem, isso sugere a disposição das teclas. Por exemplo, o layout de teclado ABNT2 é aquele que incluiu a tecla cedilha. Se o teu teclado tem a tecla cedilha, ele é do padrão ABNT2. E nós podemos aqui, através dessa área, definir quais são as configurações para idioma, qual é o idioma que está sendo utilizado pelo Windows e também quais são as configurações para o layout do teclado. No meu caso aqui eu estou usando o idioma português com o layout do teclado ABNT2, certo? Um outro ponto importante quando a gente fala sobre esta opção, vou mostrar de novo, idioma e teclado. A definição de um determinado idioma específico, como o caso do português, não define somente essa ideia de idioma por idioma que está sendo utilizado, mas tem várias configurações dentro do Windows que são afetadas pela escolha do idioma. Isso pode representar algumas configurações, como por exemplo nos formatos de moeda, nos formatos para padrões numéricos, nos formatos de data, nos formatos de hora. Então, muitas vezes a definição de um idioma não altera somente a indicação de que, ó, estou usando o idioma português, estou usando o idioma inglês. Não, a definição desse idioma afeta ou pode afetar diversas configurações do sistema operacional. Algumas das mais importantes que são afetadas por um idioma, ou pela definição de um idioma, eu acabei de indicar. A definição de um idioma pode definir o idioma português, mas também os tipos de layout de teclado disponíveis, pode definir os formatos de data, os formatos de hora, os formatos de unidade monetária e até os formatos numéricos. Isso tudo é importante a gente saber quando clicamos ali na opção idioma e teclado, que nós temos à disposição no nosso painel, idioma e teclado, que nós temos à disposição na nossa área de notificação da barra de tarefas. Sempre lembrando que a área de notificação é uma parte que compõe a barra de tarefas e o que estamos estudando agora é justamente o item idioma e teclado. E o termo se chama idioma e teclado, aí claro, tu já sabe, porque teclado sugere que eu possa alterar o layout do teclado. Como eu disse, a grande diferença entre layout ABNT e layout do teclado ABNT2 é que o layout ABNT até te permite construir o cedilha com acento e a letra C, mas no layout de teclado ABNT não aparece no teclado a tecla cedilha. Já no layout ABNT2 aparece a tecla cedilha. Então, tanto o layout ABNT quanto o ABNT2 permitem a inserção de cedilha no texto. A única coisa é que o teclado dito só ABNT não tem a tecla cedilha. Tu precisa usar um acento e a letra C. Já o layout de teclado ABNT2 tem a tecla cedilha, o que facilita muito e atualmente é o principal padrão para uso de teclado quando nós alteramos as configurações do Windows para esse item, ok? É isso que nós temos então sobre idioma e teclado. Ainda falando sobre a nossa área de notificação da barra de tarefas. E agora sobre o item data e hora. Nós sabemos que na área de notificação da barra de tarefas, a área de notificação é a parte da barra de tarefas que exibe a data e a hora do sistema. Agora, o que nós podemos responder na prova sobre o item data e hora aqui da área de notificação? Primeiro, vamos ter que verificar o seguinte: o que acontece quando eu clico nessa posição? Se eu clicar aqui nessa posição, o que acontece? Percebe? Ele exibe a data num calendário e exibe a hora do sistema. E exibe também possibilidade do usuário clicar na opção configurações de data e hora.
Então, se o usuário clicar aqui na opção dita configurações de data e hora, como eu vou fazer agora, ele exibe a área configurações do Windows 10, com a categoria hora e idioma marcada, e aqui eu tenho as opções data e hora, vamos ampliar para ti aqui, ó, data e hora, tem a opção região, idioma e tem a opção fala. Isso quer dizer que aqui eu posso alterar desde configurações de data e hora, é claro, mas também configurações relacionadas à região e o idioma que tu está utilizando no sistema e até as configurações de fala, como tu pode observar bem abaixo ali, e essas configurações de fala vão alterar como o usuário pode se comunicar com o sistema operacional com fala. Desde aplicar comandos para o sistema operacional reconhecer comandos de voz, comandos de fala, como também o contrário, o próprio sistema operacional converter textos exibidos em fala. Mas vamos realizar isso tudo na prática do nosso Windows 10. Observa aqui comigo. Quando eu cliquei, então, em configurações de data e hora, tu já observa aqui de maneira bem ampliada, aparece a descrição ali, ó, data e hora, diz definir horário automaticamente, tu pode ativar ou desativar. Definir fuso horário automaticamente, tu pode ativar ou desativar. Isso quer dizer que nós podemos permitir que o próprio sistema, usando a tua localização, vá definir fuso horário automaticamente. Ou o usuário mesmo define manualmente se tiver desativado. Isso é uma opção, certo? Indo um pouquinho mais abaixo aqui, ele diz que eu posso, inclusive, clicar no botão alterar, observa, para alterar a data e a hora do sistema. Posso também alterar o fuso horário, no meu caso aqui o fuso horário de Brasília está indicado, e também o ajuste automático para o horário de verão, se eu vou ativar ou não. Isso significa que se eu ativar o ajuste automático para o horário de verão, ele vai adiantar uma hora da entrada do horário de verão ou atrasar uma hora da entrada do horário de verão. E isso, claro, se o usuário definiu essa configuração como ativada, para que ele ajuste automaticamente essas configurações para o horário de verão. Outras opções que eu tenho ainda dentro do item data e hora é que nós podemos aqui alterar também os formatos de data e os formatos de hora. Ali nós temos, por exemplo, definir qual é o primeiro dia da semana, a data curta, que é a data abreviada, a data longa, que é a data por extenso, como será representado a hora curta sem os segundos e a hora longa com os segundos. Também posso alterar os formatos de data e hora, definindo ali se vai ser dia, mês, ano, mês, dia e ano. Tudo isso é possível alterar também aqui nessas configurações. Bem, além disso, tu vai perceber que aqui nós temos a opção região e idioma. Observa, estou ampliando ali, região e idioma. Se tu clicar nesta opção chamada região e idioma, aí nós temos outras configurações disponíveis no que tange a ideia de indicar qual é a região atual que tu vai usar o teu computador e o idioma correspondente. Aqui nós já vamos perceber que ele vai mostrar ali, ó, país ou região. O Windows e os aplicativos podem usar seu país ou região para fornecer conteúdo local. Então, se tu configurar a indicação do país que eu defini Brasil, ele usa essa configuração para indicar conteúdos e aplicações de acordo com a região que tu configurou. No meu caso, o Brasil. E tu também pode definir o idioma que está sendo utilizado. No meu caso, observa, português. Entre outras configurações que podem ser feitas, certo? Bem, além de alterar, então, a opção data e hora e a opção região e idioma, aqui também podemos alterar as configurações do item fala. Acompanha comigo, então, configurações relacionadas ao item fala, que está um pouco mais abaixo aqui. Quando nós clicamos nessa opção, e eu vou fazer isso agora, acompanha o que aparece. As configurações relacionadas ao item fala. Exemplo, escolha o idioma que você fala com o dispositivo. E aí tu pode configurar um idioma para dizer como tu vai aplicar comandos que o sistema vai reconhecer e realizar as tarefas. Também posso colocar aqui a conversão de texto em fala, definindo qual é a voz que será utilizada para o próprio Windows converter determinados textos que aparecem em fala. Então, à medida que o usuário vai posicionando o ponteiro ou o cursor, o próprio Windows vai falando aqueles itens e convertendo o texto em fala. E a gente pode definir a voz desejada. No meu caso, aqui está configurado o Microsoft Maria Mobile. E aí nós podemos também definir outras configurações para esse item, certo? Muito importante, então,
saber que quando clicamos lá na opção da área de notificação que mostra a data e a hora do sistema, nós temos acesso a várias configurações possíveis relacionadas à data e hora, inclusive também a região e idioma. Sempre é bom lembrar isso, que quando tu clicar na opção data e hora, ele vai exibir um painel a princípio, que mostra a data e a hora do sistema. Mas tu pode sim, então, clicar para alterar as configurações de data e hora, como nós realizamos aqui. Isso é muito importante que a gente saiba, porque é um dos itens mais relevantes da nossa área de notificação da barra de tarefas, é saber que ali eu posso alterar, mas também visualizar a data e a hora do sistema, ok? Bem relevante aí para a nossa prova.